Bom dia, eu sou o professor Eduardo Damasceno e nós vamos dar esta breve introdução sobre hipertensão arterial sistêmica antes das nossas aulas práticas sobre hipertensão arterial e aterosclerose e fundo de olho. Nesse breve introdução que nós vamos fazer sobre fundo de olho hipertensivo, nós vamos falar algumas coisas a respeito de fisiopatogenia e lembrar algumas coisas sobre classificação, isso usando como método diagnóstico fotografias de fundo do olho, que nós chamamos de retinografia, que é uma oftalmoscopia que você vê exatamente quando você faz a dilatação da pupila para ver o exame de fundo de olho. Bem, aqui está o nosso principal ferramenta, a nossa principal ferramenta de avaliação, que é o oftalmoscópio direto, que é um aparelho simples em que você vai utilizá-lo para fazer o seu exame de fundo de olho, e você deve estar bem habituado a fazer o uso dele, principalmente se você for fazer ou clínica médica, ou neurologia, ou pediatria, ou endocrinologia, em que você, então, vai ser capaz de usar os colírios dilatadores e também fazer essa avaliação de fundo de olho no caso do paciente que você vai avaliá-lo. A prevalência maior que você vai ter as alterações de fundo de olho hipertensivo e aterosclerótico, à medida que você vai tendo o aspecto de senilidade, vai sendo cada vez maior, como está demonstrando aqui, tá? E também em pacientes negros, elas vão ser maiores também, essas alterações, principalmente relacionadas à hipertensão. Lembrar que pacientes nesses casos com alteração de hipertensão arterial e que você tem uma mortalidade maior em casos de AVC ou em caso de infarto agudo de miocárdio, então, esses pacientes que tiverem esses quadros sequelares, é mais comum você fazer um fundo de olho e encontrar, então, essas avaliações. Vejam que aqui, já falando da fisiopatogenia, o primeiro sinal que nós temos em relação aos vasos da retina, em relação à pressão arterial, vão ser exatamente estreitamento arteriolar. Então, você vai encontrar os vasos mais finos do que o normal. Nós sabemos que os vasos, a gente vai ver um pouco mais à frente, os vasos das arteríolas, eles têm, na verdade, uma relação focalizando o seu diâmetro em torno de 2:3. As arteríolas, elas são, então, um pouco menores, tá? E, no caso, como elas têm uma parede vascular maior, elas, então, têm uma coluna de sangue menos viva, menos brilhante do que as veias, que têm, então, também uma tendência de ter um diâmetro um pouco maior do que as arteríolas, quando nós vemos relacionados ao exame de fundo de olho. E então, o que nós vemos? Nesses pacientes que são principalmente adultos, tá? Pacientes que são hipertensos, você vai encontrar essas alterações naqueles pacientes que já vão ter uma história prévia de hipertensão arterial, tá? A princípio, um estreitamento arteriolar mais focal e depois um estreitamento arteriolar mais difuso, né? Aqui nós vemos nessa foto, em relação aos diâmetros, em que as veias têm uma tendência de ser um diâmetro um pouco maior, essa relação de 2:3, e também em relação às arteríolas que estão aqui. Olha, tá? Vejam que a coluna de sangue, aqui no caso das veias, elas têm uma tendência de ser também um pouco maiores. Notem aqui nesse slide que ele já está um pouco mais bem focalizado, em que as arteríolas, vejam que aqui até tem um estreitamento mais focal. Veja que tem áreas dessa arteríola aqui, olha, tá? Em que ela é um pouco maior, tá? E áreas um pouco menor. Tá? Mas vejam que as veias têm uma tendência de ter, então, um diâmetro maior, com uma coluna de sangue mais brilhante, mais viva do que exatamente as arteríolas. Vejam que aqui nesse caso, olha, o estreitamento arteriolar aqui vai sendo maior, tá? Nessa região, e um pouco menor nessa outra região. Esse é um caso de um paciente, um renal crônico, em que essas alterações são mais sequelares também dessa alteração de fundo de olho hipertensivo. E se o processo de hipertensão arterial, se ele se prolonga, você vai tendo lesões do leito capilar.
que elas são baseadas em hemorragias, tá? A princípio, elas são chamadas de hemorragias em chama de vela, devido à sua localização no leito capilar, né? E também alterações em que você faz áreas de isquemia muito localizada na retina, devido à lesão capilar que você está tendo, e essas lesões muito localizadas são chamadas de exudatos moles. A gente vai ver que são as manchas brancas que aparecem e que elas são brilhantes, elas têm os bordos dela pouco nítidos, tá? E que a gente vai ver que a gente vai conseguir diferenciá-las do exudato duro, que já é um branco um pouco mais amarelado e já tem um bordo bem mais definido, porque eles têm um outro sinal característico relacionado à sua fisiopatologia. Veja que aqui, então, a gente tem as hemorragias em chama de vela, como está demonstrando aqui, e aqui os exudatos duros, olha, como são manchas um pouco maiores, em que você vê um brilho um pouco maior, e os bordos não são nítidos, né? Olhe também em relação aos diâmetros arteriolares, como eles estão menores em relação aqui às veias. Olha, tá? Então, como ele já tem aqui 2 a 3 sinais relacionados ao fundo de olho hipertensivo. E se esse processo se perpetua dessa pressão arterial mais alta, então você vai tendo extravasamento pelaquela lesão capilar provocada pela hipertensão, um extravasamento líquido, e que então você provoca edema dessa retina, e essa retina ela tenta, através de ações como anti-VEGF, ações como se fossem absorções dessa parte desse edema, tá? Só que ela consegue absorver só uma parte líquida, ficando então um componente lipídico, proteico de restos celulares sobre essas regiões dessas camadas e que provoca então o que nós chamamos de exudatos duros, que são manchas brancas que são menos brilhantes, a gente vai ver que elas são mais amareladas, não são mais brilhantes, são menos, e de bordos em relação aos exudatos algodonosos, que eles são mais nítidos, né? Notem aqui como eles são, olha, tá? São essas manchas que elas vão até se aglutinando, vão se aglomerando e formam, então, o que nós chamamos de exudatos duros. Nessa região aqui mais central, que é a região da mácula, eles têm até uma tendência de disporem nessas linhas que nós chamamos aqui, essas formações lineares, e que nós chamamos isso de estrela macular. Vejam que aqui um quadro já de eclâmpsia, mais antigo, em que você tem, então, uma forma sequelar mais crônica com esse depósito, e que nós chamamos de estrela macular ou lesão circinada. Notem aqui, ó, em relação aos diâmetros, ó, arteriolar, ó, bem menor que o estreitamento focal, em relação aos diâmetros venosos aqui, ó, das veias que você tem aqui no fundo de olho, então. Com a evolução acelerada que você vai ter, então, você vai ter a instalação de um edema de papila óptica, e, e que, então, vai ser considerado como o último estágio em relação aos sinais de retinopatia hipertensiva. Veja que aqui também um quadro de eclâmpsia, em que você tem, em que você tem a instalação, então, do edema. Você não vê aqui o disco óptico, olha como ele tem o bordo mais nítido, principalmente em relação à sua parte mais aqui, mais temporal, a sua parte mais medial aqui. Olha, tá? Então, veja que ele tem aqui esse diâmetro mais nítido, coisa que você não está vendo aqui, ó, nesse disco óptico, nessa papila óptica, aqui nesse caso. Veja que aqui tem vários exudatos moles também, olha, tá? Essas manchas brilhantes aqui, ó, essas manchas brancas brilhantes, exudatos duros aqui, ó, tá vendo? Que você tem o depósito, como é diferente aqui, eles se aglutinam, mas são bem mais nítidos, tá? E são um branco meio amarelado aqui, olha. As hemorragias pontiformes aqui, olha, que a gente está vendo pela lesão capilar, e também o estreitamento arteriolar. Olha aqui essa arteríola aqui em relação aos diâmetros aqui que você está tendo no caso aqui das vênulas, né? Então, nós já vimos os 4 estágios que a gente tem sobre o fundo de olho hipertensivo, e também você vai tendo alguns estágios de alterações, no caso relacionado também à aterosclerose, que é um processo que ele é, na verdade, um pouco assim,
ao contrário do processo de hipertensão arterial, mas muitas vezes ele vem acompanhado, porque é um processo que pode se seguir aos casos de hipertensão arterial, por você ter uma aterosclerose de uma reação secundária àquele processo de hipertensão que esteve. E também um caso de aterosclerose em que você tenha tendo pela própria senilidade em si, né? Veja que aqui nos casos você vai tendo, nesse processo de aterosclerose, quando você vai tendo um cruzamento da arteríola sobre as veias, esse processo de aterosclerose nas arteríolas, que está tornando essa arteríola com uma parede mais espessa, quer dizer, mais firme, ela faz uma pressão sobre a veia que tem uma parede mais maleável. Não? Então, ela sofre um pressionamento, tá? Nesse local que tem esse cruzamento, que a gente chama esse sinal, então, de cruzamento artério-venoso, ou sinal de cruzamento AV. Eles podem ser classificados em magnitude, em intensidade. Quando eles são menos intensos, nós chamamos de sinal de Salus, e quando eles são mais intensos, nós chamamos de sinal de GAN. Veja que aqui no caso nós tiramos uma fotografia do fundo do olho com um filtro verde para realçar as cores em vermelhos, e que nós temos então as veias e as arteríolas vindo aqui. Olha. Notem que essa arteríola está primeiro mais fina do que a veia, tá? Então ele tem um processo de fundo de olho hipertensivo também associado à aterosclerose. Veja que quando ela cruza aqui, olha, essa veia, a veia sofre como se fosse um retorcimento, veja que ela fica mais fina aqui. Olha, tá? Isso é que nós chamamos de sinal de Salus. Né? E aqui, olha, veja que as veias estão vindo aqui, olha, tá? E nesse sinal de cruzamento aqui, olha, ela sofre tal pressionamento que ela praticamente desaparece aqui. Olha. Se você faz um estudo contrastado, você vai ver que ainda existe fluxo aqui, mas, na verdade, quase você não vê mais essa parede venosa, aqui no caso dessa veia, porque justamente esse sinal ele é mais intenso, já é um sinal de GAN. Né? Aqui também, veja que aqui você vai tendo alterações nessa foto colorida, alterações a nível da própria arteríola em si, olha, em que você já tem alterações no seu diâmetro aqui, olha, né, como se fossem pequenas pérolazinhas. A gente vai ver mais à frente que isso é chamado de fio de cobre, arteríola em fio de cobre, e que, na verdade, quando você vai tendo o cruzamento delas sobre as veias, notem que como vai acontecendo, as veias vão se afinalando até quase sumir. Esse é um sinal mais intenso aqui, que nós chamamos também de sinal de cruzamento artério-venoso ou sinal de GAN. E quando você tem mais avançado esse sinal de aterosclerose, então você vai tendo essas alterações na própria parede arteriolar em si, que são as arteríolas em fio de cobre, eu mostrei para vocês, uma lá delas, e as arteríolas em fio de prata, quando esse sinal é maior ainda. Veja que aqui você tem uma arteríola que praticamente ela está toda com a parede alinizada, e que então você não vê mais a coluna de sangue. Se você faz um estudo contrastado com o corante, com a fluoresceína, ele ainda tem fluxo, mas você vê que essa parede aqui ela já está bem alterada por um processo de aterosclerose que está se ocorrendo. Veja que aqui também, olha, tá? Veja que aqui tem casos aqui de uma arteríola menor, em que, aqui, olha, em que você também está vendo uma arteríola em que ele está praticamente desaparecido no caso da sua parede arteriolar, né, a sua parede mural. Vimos, então, 4 sinais de você ter o processo hipertensivo de fundo de olho e o processo de aterosclerose. Então, o que nós faltamos? Faltamos classificá-los em intensidade. Né? Nós já vimos praticamente como que eles ocorrem, né? Mas, a partir de 1939, a gente teve a primeira classificação relacionada a esses sinais, que é a classificação de Kate Wagner Baker, KWS, perdão, e que, veja que aqui tem quase 100 anos já, né, esse tipo de classificação. Mas ela era baseada em quatro grupos, 4 níveis, que começava com estreitamento, tá aí a esclerose das arteríolas, tá? Veja que aqui era misturado tanto hipertensão arterial quanto a própria parte de aterosclerose em si.
depois apareciam, no caso, os estreitamentos aqui, olha, tá? E que posteriormente, no grupo 3, apareciam as hemorragias e as manchas algodonosas, e depois, no grupo 4, o edema de papila. Veja que eles estavam sinais meio misturados, porque eles não tinham tanto conhecimento dessa fisiopatologia em si. Tá? Um pouco mais à frente, em 1944, já Gans, ele já fez uma classificação em que ele conseguia dividir o que era sinal relacionado com a arteriosclerose e o que era sinal relacionado com hipertensão arterial. Mas vejam que eram em 3 níveis e não 4. Ele também não tinha tanta especificação da parte de fisiopatogenia em si. Tá? E, por fim, em 53, Schei, então, colocou os sinais diferenciados em 4 níveis, tanto relacionado com alterações de hipertensão e fundo de olho, hipertensão arterial, como relacionado com a arteriosclerose em si. Aqui realmente está bem mais especificado. Veja que aqui você tem estreitamento arteriolar, ele pode ser focal ou difuso, tá? E aqui no caso de esclerose, de arteriosclerose, ele é relacionado em si aumento do reflexo luminoso arteriolar. Depois ele já tinha um estreitamento arteriolar mais difuso, tá? No caso de hipertensão, e aqui no caso também relacionado com alterações já próximas aqui ao fio de cobre, relacionado com a arteriosclerose, e aqui relacionado com as lesões de leito capilar de hemorragias ou exudatos, principalmente exudatos algodonosos. Né? E depois você vai tendo as alterações maiores, no caso aqui de esclerose, que são as arteriolas em fio de prata, e as alterações de edema de papila relacionadas, no caso, ao fundo de olho hipertensivo. Bem, essa pequena introdução foi só para nós lembrarmos de alguns desses sinais e vamos passar depois a uma aula prática em que vocês vão ter um aspecto mais prático, mais interativo em relação a esse tipo de sinais. Muito obrigado.